Venha conferir. Deus é fiel. É isso aí. Iniciamos agora a nossa entrevista pela Web TV Massapê, pela sua Rádio Serra Verde FM. Eu estou recebendo hoje o Dr. Carlos César, psicólogo, e vai conversar com a gente um pouquinho aqui no nosso programa. Dr. Carlos, bom dia, seja bem-vindo, uma satisfação lhe receber aqui na Rádio Serra Verde FM. Bom dia Samuel, bom dia população massapense. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né, e a oportunidade de estar vindo aqui falar um pouco sobre a minha atuação, né. Para quem não me conhece, me chamo Carlos Porto, sou psicólogo, né, sou psicólogo clínico e aceitei o desafio em estar abrindo consultório aqui na MedCenter, né. E aí, gente, a minha proposta aqui é a gente conversar um pouco, né, sobre a atuação do psicólogo, né, porque em alguns lugares que eu frequento, eu escuto muito as pessoas falando, né, Samuel, não vou procurar um psicólogo não, tô nem ficando doido, né, normalmente a gente tem essa exceção, a gente pensa isso quando a gente pensa em psicólogo, e na verdade, né, o profissional de psicologia, ele é um profissional que vai ajudar as pessoas a lidar com algumas situações da vida, né? Quando a gente está com algum problema de visão, a gente, né, recorre ao oftalmologista. Quando a gente está com algum problema, né, no dente, dor de dente, a gente procura o dentista. E aí, quando a gente está com algum problema comportamental, né, passando por algum sofrimento, a gente tem que recorrer a um profissional de saúde mental, que no caso é um psicólogo. Porém, historicamente falando, a gente foi reforçado, né, durante o nosso ciclo vital a pensar que o profissional de psicologia ele vai apenas, né, atender pessoas, né, que estão, como as pessoas dizem, jogando pedra na lua, que na verdade não é, muito pelo contrário. Uma das contribuições da psicologia também é na prevenção, certo? A gente sabe que a vida da gente, né, é feita de altos e baixos, né, tem momentos da vida da gente que a gente vai se sentir triste, e é normal a gente se sentir triste, tá, gente? A gente tem que diferenciar tristeza de sofrimento. A tristeza, ela é inerente, né, do ser humano. Então, assim, até a banalização da medicalização, né, que é um assunto muito pertinente em saúde mental, hoje em dia a pessoa pode se sentir triste porque ela já está com depressão, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Que o sofrimento ele é diferente da tristeza. E a tristeza ela vai fazer parte da nossa vida, certo? Então, assim, Carlos, eu estou passando por algum problema, né? E dentro de casa eu não tenho um apoio, né? Porque às vezes não é nem que a pessoa não queira lhe apoiar, é que ela não tem um preparo técnico, né? Para estar acolhendo a sua demanda, né? Então, assim, eu queria deixar bem claro que na psicologia nada que a pessoa traga vai ser besteira, certo? Se ela está confiando no psicoterapeuta, se ela está confiando no psicólogo clínico, no caso, né, é algo importante, é algo que deve ser considerado, né? Então, assim, hoje as nossas rotinas são muito corridas, né, tudo muito agitado, as pessoas elas não param, né, para realmente saber o que está acontecendo, e quando param, tentam dar algum diagnóstico, né? Isso é besteira, isso é falta de Deus, né? Então, assim, gente, o papel do psicólogo é estar justamente ajudando a pessoa, ajudando a família a estar tentando, né, ressignificar essas situações adversas, certo? Então, assim, se você que está ouvindo, né, que você está tendo a oportunidade de estar me ouvindo, né, aqui com o Samuel, se você tiver alguma dúvida em relação, né, ao fazer do psicólogo, a como que é o procedimento psicoterapêutico, você pode, né, estar mandando perguntas, né, Samuel? Isso, podem passar. Pelo Facebook, também podem estar ligando, tá? Os contatos estão disponíveis para a gente ter uma conversa, né? Eu peço muito, né, a atenção de vocês, que é importante a gente conversar sobre isso, certo? Aqui em Massapê, até o momento, né, eu posso até estar enganado, mas eu acredito que não tem psicólogo clínico atuando aqui em Massapê, né, assim, atendendo particular. Então, eu estou recentemente aqui em Massapê, estou trabalhando na Secretaria de Saúde, e aí eu percebi essa necessidade, né, algumas pessoas me pararam e perguntaram, né, se eu tinha interesse de estar atendendo em clínica particular aqui, e como eu atendo em Sobral, né, há mais de 3 anos eu tenho um consultório particular em Sobral,
eu me senti instigado, né, a estar abrindo aqui em Massapê também. Fui muito bem recebido pela equipe da MedCenter, né? Inicialmente, eu vou estar atendendo aos sábados, aqui em Massapê, né? Sábados pela manhã e à tarde, certo? É uma das propostas, né, da MedCenter estar trazendo especialistas, né, para a população maçapense não precisar se deslocar, né, até Sobral. E informações, né, sobre horários disponíveis, né, honorários, que são os valores das consultas, pode estar entrando em contato com a Glória, que é a recepcionista. Isso, a Glorinha. Né? Isso, a Glorinha, recepcionista da MedCenter. Tá, gente? Eu percebo muitas resistências, né, quando se trata de procurar um psicólogo. Né? Algumas pessoas assim, eu estou fraquejando, né, eu não estou sabendo lidar com isso. Então, assim, para você que está me ouvindo, que pode estar passando por essa situação, não se culpe, certo? Porque é natural, né, a gente não saber lidar com algumas situações. As pessoas não querem aceitar que estão precisando, Isso, né? Do atendimento e ir até o profissional para tratar o problema. Isso, às vezes até por receio, né? Às vezes por falta de apoio familiar, né? Mas essa não aceitação, ela pode ser prejudicial para o processo, né? Porque ela vai acumulando. Eu sempre dou o exemplo, Samuel, de um copo. Na vida da gente é um copo, e aí se a gente começar a encher esse copo, encher sem parar, o que acontece com esse copo? Né? Ele transborda. Né? Então, assim, a gente tem que saber o limite da gente, né? A gente tem que saber até onde a gente aguenta. Procurar psicólogo não é frescura, gente, não eu já escutei uma pessoa dizendo, não, procurar psicólogo não, psicólogo é coisa de rico. Né? Procurar um psicólogo é você investir na sua saúde mental. Né? É você saber até onde você consegue ir, certo? E você vai ter um profissional que vai estar lhe ajudando a superar situações difíceis, certo? Porque, assim, o atendimento psicológico, como é que funciona? Né? É uma sessão, normalmente de 50 minutos, certo? Onde o contato é com a pessoa, com o paciente, né? Dependendo da faixa etária, eu costumo ter um momento com os responsáveis, certo? Em caso de criança e adolescente, dependendo da idade, é muito bom o paciente ter essa noção do que está acontecendo, né? Porque se vai falar sobre ele, é importante ele saber, mas assim, nos primeiros momentos, principalmente com crianças, eu tenho contato com os responsáveis, né? Pode ser a mãe, o pai, às vezes só a mamãe, só o papai, ou a avó, né? Alguém de referência familiar, certo, gente? Por que eu não gosto, no primeiro momento, a criança estar participando? Porque ela pode não estar preparada para ouvir determinados assuntos, né? Eu já tive algumas experiências que os pais levaram, né, e a criança chorou, não gostou de ouvir aquilo. Então, inicialmente, eu tenho um contato apenas com os responsáveis, certo? Para depois ter um contato com a criança, é onde a gente vai fazer alguns acordos, né? Porque é uma pessoa estranha chegando na vida dela. Isso. Então, assim, o primeiro contato, isso também serve para adolescentes, para pessoas da fase adultez, né, da terceira idade, o vínculo. É muito importante o vínculo entre o paciente e o psicoterapeuta. Porque se você não... no primeiro atendimento, não desenvolver, né, essa capacidade de vínculo, ele não volta. Então, ele tem que se sentir muito bem acolhido. A psicoterapia, né, o consultório psicológico, é um espaço de aceitação, é um espaço de respeito, não vai haver julgamento. Né? O psicólogo não está lá para dizer o que é certo e o que é errado, muito pelo contrário. Independente do que a pessoa esteja passando, sentindo e pensando, ela vai ser acolhida. Né? Então, assim, é um dos motivos que a demanda da psicologia aumenta essa, né? Porque aquele técnico, aquele profissional, ele vai ser diferente da pessoa que está lá fora por isso. Porque ele não vai estar julgando, ele não vai querer ter uma resposta imediata. Né? Porque quando um amigo seu, alguém da sua família, né, escuta, entende o quê? Dá logo uma resposta. Não, então faz isso, faz aquilo. Cada caso, gente, é um caso. Às vezes a pessoa diz assim, mas comigo aconteceu do mesmo jeito e resolveu isso. Mas os dedos das mãos são diferentes. Né? Então a vida da gente também é diferente. Cada pessoa vai ter um plano, um projeto de vida diferente. Né? Então esse caso ele tem que ser analisado com muito cuidado. Certo? Doutor, a gente vive hoje nessa vida corrida, né? Por exemplo, eu costumo muito pegar um exemplo aqui recente do humorista, do Whindersson Nunes, que tem milhares de fãs, mas que ele entrou no mundo da depressão, ou seja, o que é que eu vejo? Sim. As pessoas às vezes têm milhares de fãs, mas quando chegam dentro de casa, na sua vida pessoal, às vezes não tem ninguém. Então isso leva aquela pessoa a entrar em um mundo de depressão, não tem com quem dialogar, não tem com quem conversar.
Então, como é que você vê, como o psicólogo já poder ajudar essa pessoa que está se sentindo nessa Sim. situação, já chegar no ponto que... Porque às vezes a pessoa pode até fazer uma besteira, né? Se deixar aquele problema se agravar, não procurar uma ajuda. Exatamente. Sua pergunta é muito importante, né? Porque pessoas que estão passando por isso podem estar, né, ouvindo a gente, assistindo também, e estar se fazendo a mesma pergunta, e às vezes tem receio de estar solicitando essa pergunta. É justamente o que eu falei. A gente tem um costume, principalmente nós homens, né? Quando a gente vai para algum serviço de saúde, um posto de saúde, por exemplo, a gente vê mais mulheres do que homens. Por quê? Porque tem aquela questão cultural de que homem não pode chorar, né? Homem não pode ser fraco, o homem tem que segurar a barra. Então, assim, independente de ser homem ou mulher, né? Todos nós podemos sofrer, né? Todos nós podemos passar por uma situação que a gente diga, poxa, tá pesado, né? Então, assim, o apoio familiar é importante, é imprescindível, gente, é fundamental. Mas, assim, em algumas situações, faz-se necessário também um apoio profissional, certo? Porque, como você falou, o caso do humorista, né? Às vezes a pessoa ela pode ser bem popular, né? Ela pode estar bem no trabalho, ela pode estar bem dentro de casa, mas ela pode não se sentir bem. Então, como assim a pessoa tem tudo, né, entre aspas, e não se sente bem? A gente tem que fazer uma avaliação, certo? Porque dependendo do caso, precisa até de uma consulta com o psiquiatra também, para fazer, né, ter um diagnóstico mais preciso. Mas, assim, é muito importante procurar um recurso para saber o que está acontecendo. Porque, às vezes, a pessoa, gente, pacientes que eu atendo, né, trabalham manhã, tarde e noite, né, quando chega em casa já é para cuidar das coisas de casa, tem pouco tempo para a família. Aí eu fico pensando, e o tempo para você? Né? Tem gente assim, não tenho tempo para fazer terapia, o dia é muito corrido. O que sobra, né? Isso. E aí, qual é o tempo que você está cuidando de você? Né? Então, assim, a gente vai absorvendo e se sobrecarrega, né? Se sobrecarrega porque o dia, ele pode ser muito cansativo. Você vai estar absorvendo as preocupações, você vai estar assumindo as responsabilidades, e aí, cadê o momento para você estar colocando isso para fora? Né? Cadê o momento para você se cuidar? Então, assim, Carlos, eu me sinto triste uma vez ou outra, certo, como eu falei, né? A tristeza, ela faz parte do ser humano. Se permita, né, se sentir triste, porque às vezes a pessoa vai tomando medicação, né, vou tomar aqui um ansiolítico, um antidepressivo, se automedica, né, gente, o que é extremamente sério, certo? É muito sério isso, porque tem que ter uma prescrição médica. E as pessoas, elas fogem do sofrimento. Você percebe? Às vezes, tem gente que, em processo de luto, que a gente chama de lutado, diz assim, Carlos, eu perdi um ente querido há 1 ano, e as pessoas ficam dizendo, já passou 1 ano e você não esquece. Gente, cada pessoa tem seu processo, né? Cada pessoa tem seu período de significação. Então, quem somos nós para estar falando do sofrimento alheio? Isso. Né? Só quem passa, né, por uma situação sabe o que está vivendo. E às vezes uma pessoa que está ali do seu lado, sorrindo todo dia, né, ela pode se sentir extremamente triste quando ela chega em casa, né, fecha a porta do quarto e chora, né, porque às vezes ela pode não se sentir bem para estar compartilhando com a pessoa que vai dizer, poxa, eu vou ser julgado, eu vou ser criticado, né? Eu estou tão bem no trabalho, eu sou exemplo para muitas pessoas, né? E aí eu compartilhar o que eu estou passando é meio contraditório, né? Então, assim, tem uma autora que eu tive contato de ter uma experiência com ela num curso que eu fiz, que o nome dela é Karina Fukumitsu, ela é professora da Universidade de São Paulo, né? Ela é pós-doutora em psicologia, e ela falou o seguinte para mim, eu nunca esqueci disso, ela disse assim, Carlos, se tem vida, tem jeito, né? Então, assim, independente do que você está passando, né, nós, profissionais de psicologia, podemos te ajudar, certo? Psicologia não é coach, psicologia não é autoajuda, certo, gente? É muito importante estar falando sobre isso. Psicologia é ciência e profissão, certo? A gente tem procedimentos, né, psicológicos que ajudam pessoas a estar melhorando, certo? Não é na primeira consulta eu já não percebi e melhora. Não é assim, gente. Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas. Pessoas, a gente tem uma complexidade, né? Vamos supor uma pessoa de 30 anos que está apresentando alguns sintomas. Ela tem 30 anos hoje, mas ela já teve 25, já teve 20, já teve 15. Ela tem uma historicidade. Nos primeiros atendimentos, a gente vai fazer o que? Uma entrevista, para estar entendendo como é que é a vida dela. Porque os sintomas que apresentam hoje, eles são reflexo do que você viveu. Então, assim, coisas às vezes da infância, da adolescência, vão repercutir na sua adultez,
né? Então é muito importante ter essa compreensão histórica da vida da pessoa e faz ela se sentir à vontade, né? Faz ela se sentir à vontade. Teve um caso que eu atendi de uma adolescente que a mãe dela chegou e disse assim: minha filha não fala. Aham. Aí eu disse assim, ela não fala raramente, só dentro de casa, com algumas pessoas, mas ela tá muito calada. E eu tenho certeza que eu vou trazer aqui e ela não vai falar. Aí eu, tá certo. Ela levou a filha dela, e aí quando a filha dela entrou, né, a filha dela realmente estava calada, e a gente passou uns 15 minutos, Samuel. 15 minutos. E aí ela, tá vendo, Carlos, como minha filha não fala? Aí eu disse assim, mas você não tá percebendo que ela tá refletindo alguma informação, que ela tá falando dela, do jeito dela? Ela, não, que eu não tô ouvindo, né? Então, assim, às vezes o silêncio, ele expressa alguma coisa. Aham. E quando eu falei que eu conseguia entender o lado da filha dela, a menina começou a chorar, né? Porque a pessoa tem que estar falando. Por que ela não pode ficar em silêncio? Por que o silêncio incomoda a gente? Né? Tem pessoas que ficam 10, 15 minutos em silêncio. É o tempo dela. Tem que ser respeitado. É por isso que é muito importante as pessoas fazerem terapia por conta própria. Né? Dizer, não, realmente eu tenho consciência disso. Né? Para as pessoas que têm resistência, eu peço uma chance. Se permita. Né? Não se ache autossuficiente a ponto de eu vou resolver todos os problemas. Né? Porque o cuidador também precisa ser cuidado. Né? Quem cuida também precisa ser cuidado. Tem uma pesquisa que eu estava lendo, eu vou só pegar aqui. Pronto, fica à vontade. Para você que está ligando o rádio agora e está nos acompanhando pela Web TV Massapê, você aproveite, inclusive, para deixar aí o seu like na nossa Web TV e compartilhar, tá bom? Para que a nossa entrevista chegue a tantas pessoas que estão precisando ouvir hoje essas palavras importantes do Dr. Carlos, psicólogo que atende na Med Center aqui em Massapê. Envia um bom dia ao meu ouvinte Jailson, nos ouvindo lá em Uruoca. Oi, Jailson, bom dia para você, tudo de bom, tá bom? E o programa da gente repassa novamente a palavra ao Dr. Carlos para repassar aí essa informação. Pronto. É uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente em 2014, né? Em algumas capitais aqui do Brasil, como Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia e Brasília, certo? E aí eles identificaram que de 7 em cada 10 pessoas apresentavam algum sintoma, né, relacionado a transtorno psíquico. E dentre eles, né, entre eles, 95% afirmam se sentir muito estressados, né, 87% ansiosos em excesso, 72% declaram ter insônia ou outro problema relacionado ao sono, e 68% depressão, 49% já tiveram algum ataque de pânico, né? Então, assim, são dados, né, muito pertinentes, porque 7 a cada 10 pessoas, né? Então, assim, essas pessoas que estão passando por esse tipo de situação, né, estão procurando ajuda, certo? Eu atendo muito adolescente e, normalmente, quando eu sou convidado para dar uma palestra, né, ou até mesmo meus alunos, os pais chegam para estar perguntando sobre fatores relacionados à depressão e suicídio, né? Estudos provam, né, que o suicídio ele não é uma vontade de eliminação da vida, muito pelo contrário, né? É um interesse de eliminação do problema. Então, assim, se a pessoa está pensando, né, nesse tipo de coisa, né, faz-se necessário procurar ajuda imediatamente, certo? Por quê? Porque na psicologia a gente é a favor da vida, certo? E ela, quando está tendo, que a gente chama de ação suicida, né, planejamento, ela está passando por um sofrimento psíquico intenso, certo? Porque, gente, todo tipo de comportamento que é intenso e frequente, ele não é saudável, certo? Carlos, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu, de vez em quando, tenho ansiedade, calma. Não vamos psicologizar tudo, porque às vezes uma criança, né? A criança gosta de ficar brincando, correndo para um lado para o outro, esse menino é hiperativo, né? A criança é quietinha, esse menino é autista. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso e também, pais, mamães responsáveis, certo? Que estão me ouvindo aqui.
Às vezes, essa rotulação ela pode influenciar na construção da personalidade da pessoa. Porque a criança ouvindo sempre, esse menino é doido, esse menino não regula bem não, esse menino é muito danado, esse menino não ele não consegue estudar, ele não se desenvolve bem, ele é burro, né? Isso aí vai ficando, a criança se incute e pode prejudicar a construção da personalidade dela, certo? Porque eu tenho certeza que todos nós lembramos um pouquinho da nossa história, da nossa infância, da nossa adolescência. Então, assim, essas palavras, elas são fortes, né? E os papais e mamães e responsáveis precisam ter cuidado com isso. Para quê? Para a criança não pensar, realmente, eu sou uma pessoa incapaz, né? Eu sou danado, eu não sou inteligente, né? Tem gente que apresenta um filho que tem diagnóstico, né? Tem diagnóstico de autismo, apresenta o filho, meu filho é autista, né? Antes de mais nada, né? Aquela criança é uma pessoa, né? Tem um nome. O diagnóstico, ele é uma consequência, certo? Limita a pessoa. Porque, doutor, por mais que seja uma criancinha, mas ela é capaz de captar. Isso é uma palavra forte, né? Sim, com certeza. Algumas discussões, né? Próximo da criança, pode ser prejudicial. Tem pais que não ligam, né? Começam a falar tudo ali em volta das crianças. Isso. Como eu falei, ela pode não estar preparada para aquilo. Então, assim, tomem cuidado, certo? Existem muitos assuntos, Samuel, pertinentes para a gente estar, né, para a gente estar tratando, né? Eu falei do caso da depressão, do suicídio como uma delas, né? Mas existem outros também, né? Que são os transtornos de ansiedade, tem também síndrome do pânico, são assuntos muito pertinentes, depressão pós-parto, que as pessoas procuram muito, né? Para estar tirando dúvidas, certo? Mas, assim, esse momento, gente, foi um momento para quê? Né? Eu acho que a intenção aqui do Samuel foi estar, né, mostrando para a população maçapense que a gente está ofertando, né, um serviço de psicologia aqui, né, aqui na cidade de Massapê, para que as pessoas não precisem se deslocar até Sobral, né, para estar procurando apoio psicológico. Eu vou estar atendendo aqui aos sábados, certo? Na Medicenter, que fica ali atrás da Igreja da Matriz. Todo o procedimento é um procedimento muito sigiloso, certo? O que a gente trata dentro do consultório fica dentro do consultório, certo? As informações, elas são extremamente preservadas. O Conselho Federal de Psicologia fornece esse tipo de orientação, certo? E, inclusive, esse sigilo, ele fortalece o vínculo, porque a pessoa, né, sabe que o que ela está falando ali vai ficar só entre vocês, o vínculo potencializa, certo? Então, assim, era uma das nossas intenções, era estar informando a população de Massapê sobre esse serviço, tá? Caso você tenha interesse, pode estar entrando em contato com a Glória, para estar vendo a disponibilidade de horário, questões, né, de valores, tá bom, gente? Agradeço. Eu sei que o senhor está com o seu tempo corrido, inclusive eu quero lhe agradecer, eu sei como está corrida a sua agenda, mas a gente tem um grande número aqui dessa região, principalmente Santana, que vizinho da gente, um número assim de suicídio, né? Sim. E às vezes a gente vê assim, as pessoas, fulano tirou a própria vida, fulano era sorridente, fulano a gente via, era alegre, e teve o caso de uma jovem que se suicidou em Santana, e ela antes de se suicidar, ela deixou uma carta escrita, e ela deixou uma mensagem que me tocou muito, onde ela falou, você às vezes chega, tenta contar o problema que está passando, e todo mundo te diz, vai ficar tudo bem, fica tranquilo, vai dar tudo certo, mas as pessoas não fazem por onde a gente ficar bem, né? Então, isso me chamou muita atenção, porque realmente nessa vida corrida, tanta gente, às vezes a gente tenta chegar para conversar com a pessoa e não consegue, pode ter sido o caso dessa jovem, né? Ela buscou, às vezes, tentar um contato com as pessoas, mas também talvez não tenha ido ao profissional correto para resolver o seu problema. Então, você como psicólogo, queria que você pudesse falar um pouquinho, orientar as pessoas que possam estar enfrentando esse problema nessa manhã e que estejam nos ouvindo. Pode acochar aí. Pronto, só para não cair. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Programa ao vivo, acontece dessas coisas. Então, falando dessa questão do suicídio, o psicólogo em si, como ajudar essas pessoas? Agora foi eu aqui, pronto. Pronto, perfeito. Essa pergunta é muito, muito importante, né? É um assunto, né, muito tratado, visto como tabu, né? Tem gente que, não vamos falar sobre isso, não,
né? Porque falar sobre essas coisas atrai, né? Que as pessoas dizem coisas ruins, né? Mas assim, gente, é importante a gente estar conversando sobre isso dentro de casa, na escola, saber falar sobre isso. Eu sempre digo que não é o que você diz, é como você diz, certo? Então, assim, tem que ter muito cuidado quando falar sobre esse assunto. É muito importante a gente ter uma relação potente com as pessoas, porque o que você falou, né, desse caso, a gente costuma muito ver na rua, as pessoas lhe cumprimentam, oi, tudo bem, tudo bem. Às vezes nem tá bem, mas você diz que tá bem, né? Por quê? Porque é tudo muito agitado. Você vai dizer, não vou dizer que eu tô mal para essa pessoa, ela vai achar o quê? Ela vai dizer o quê de mim? Ela nem tem tempo para me ouvir. Por quê? Porque é tudo muito rápido, né? Então ela vai guardando, ela vai guardando, ela vai guardando, né? Então, assim, você que tá nos ouvindo, que tá passando por esse tipo de situação, nos procure, né? Nos procure, porque existe um tratamento para isso, né? Existem pessoas capacitadas para estar lhe ajudando a superar esse tipo de situação. Porque, Carlos, mas eu não consigo enxergar sentido em viver, né? Não é sua culpa, né? Pode estar precisando de uma intervenção medicamentosa, né? Mas, assim, existem profissionais para isso. Por isso que a gente faz campanhas educativas, né? A gente vai às escolas, a gente vai aos postos de saúde, a gente vem até aqui, né, para estar conversando com a população. Para quê? Para desmistificar, né, essa ideia de, psicólogo é só escuta. O psicólogo é só isso, me escutar, né? Então, assim, não é uma escuta qualquer, né? É uma escuta qualificada. É uma pessoa que estudou para aquilo, né? É um profissional que vai tentar entender a sua vida, né, e vai tentar lhe ajudar da melhor forma possível, né? Porque numa relação potente, numa relação, um vínculo facilitador, certo? Então, no caso dessas pessoas, elas sempre vão exibir algum comportamento, certo? Então, é muito importante a família, os amigos, identificarem isso. É muito importante, porque ela vai estar emitindo algum comportamento, né? Ela vai estar evitando sair de casa, ou chorando com frequência, ou falando a vida seria melhor sem mim, né? Ou não faz mais sentido. Alguma informação vai estar passando. Então aquela pessoa, ela está o quê? Em sofrimento psíquico intenso. Aquela pessoa está precisando de ajuda. Ela não está precisando daquela palavra. A psicologia, ela não tem uma religião, certo, gente? A gente não vai dar direcionamento religioso. Tem gente que diz assim, eu estou procurando aqui, mas eu estou com medo de você pedir para mudar de religião. Não é isso, certo? Independente de crença religiosa, de orientação à opção sexual, certo? A psicologia, ela está para o quê? Ajudar, certo? Então, assim, tem uma paciente que eu atendo que diz assim, Carlos, toda quinta-feira eu amo ir à igreja, me ajoelhar e ficar 30 minutinhos conversando com Deus. Faz bem a você? Faz. Então, pronto, continue. Se lhe faz bem, não é função da gente, não, você tem que seguir essa religião. Não, muito pelo contrário. Se a religião está lhe fazendo bem, é terapêutico. Continue, certo? Então, assim, quando esse tipo de informação chegar até você, tenha muito cuidado com o que você vai dizer. Tenha muito cuidado, porque pode ser uma influência, né, para aquela pessoa tá se comportando de determinada forma. Então, tenhamos mais momentos juntos, né, familiares, né, amigos. Vamos tentar ter comportamento empático, porque a empatia é tentar se colocar no lugar do outro, né? Poxa, será que se fosse eu, como é que eu gostaria de ser, né, recebido, como é que eu gostaria de ser acolhido, né? Isso é muito importante. Eu recebo muitos pacientes que dentro da sala tem resistência em chorar, né? Tem resistência em chorar, percebendo o choro como uma fraqueza, né? Então, assim, se você tem necessidade, se você está com vontade, chore, certo? Se você está com vergonha de chorar na frente de alguém, né, chore sozinha. Mas se você está percebendo que esse choro está sendo frequente, está sendo intenso, procure ajuda, certo? Existem profissionais para isso, né? E se você está com desesperança, se você está sem vontade de viver, mas eu não encontro sentido em viver, né? E isso a gente tem que ouvir do paciente, porque assim, tem gente que diz assim,
quer dar uma solução para o problema. Você não sabe o que é sofrer, você tem tudo nas mãos, você tem um trabalho, você tem um companheiro ou uma companheira, você tem uma família. Mas às vezes pode ser uma questão que necessita de uma intervenção, né, medicamentosa, que precisa de psicofármaco. Isso. A pessoa vai precisar de um apoio medicamentoso para estar superando aquela situação. Eu sempre falo em 3 instâncias, tá, gente? Tem a instância psicológica, né? Tem a instância orgânica, né, que é a nossa instância física do corpo, e tem a instância ambiental, né? Não tem como a gente trabalhar em algumas situações de forma isolada, né? Por exemplo, o caso de dependência química. Na dependência química, a gente não tem como estar trabalhando de uma forma isolada, dependendo do caso da pessoa. Ela às vezes tem uma vontade muito grande de parar de usar, né? Mas ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque o corpo vai pedir. Né? Se seu corpo ele é estimulado a todo dia fazer o uso, no dia que não faz, seu corpo estranha. Tem aquelas pessoas que dizem, eu quis parar de usar, do dia para a noite parei, certo? Como eu disse, os dedos das mãos não são iguais. Né? Tem pessoas que não, tem pessoas que vão precisar de um apoio, né, médico, certo? E o ambiente também, por quê? Porque o ambiente, a gente está em relações sociais frequentemente, todo dia a gente está em contato com gente, né? A gente precisa ter um ambiente positivo para a gente ter um bom desenvolvimento, né? Então, assim, me coloco à disposição, tá certo? Inclusive para estar voltando aqui ao seu programa. Com certeza. Para a gente estar conversando, se você tiver alguma pergunta para estar me fazendo, certo? Não, só muita gente aqui pedindo alô, são muitos, e eu já tomei muito seu tempo, que a gente marcou 20 minutos, eu quero lhe agradecer, inclusive, mas são tantos temas assim que a gente poderia abordar. Por exemplo, vamos tocar só mais um assunto aqui, a questão da insônia, pessoas que às vezes passam o dia nesse mundão correndo, mas que quando chega à noite, tem aquela noite de insônia, não consegue dormir, por mais que tente. Como o psicólogo pode ajudar essas pessoas também? Como eu lhe falei, a gente faz uma avaliação do caso, né, da pessoa, dependendo da situação que ela está, né, vivenciando, a gente faz um encaminhamento ao médico. Porque se apegar ao remédio, a pessoa acaba ficando com aquela dependência, né? Isso. O tratamento medicamentoso, Samuel, a intenção dele é o quê? É que a pessoa ela vá criando autonomia para não precisar dele, certo? Porque assim, tem que fazer uma investigação do que está causando essa insônia, né? E um dos fatores que deixa a gente, que faz a gente perder o sono, é os fatores psicológicos, você concorda? Né? Uma pessoa que está com uma preocupação excessiva de alguma coisa, seja ela na parte de relacionamento, seja de dívida, por exemplo, a pessoa ela vai dizer, poxa, eu não consigo dormir, porque eu estou pensando direto naquilo, né? E aí ela vai perder o sono. Também existem outras questões, né, que precisa de um posicionamento médico, né, para estar fazendo essa investigação. Agora a gente tem que saber o motivo, né? A gente tem que saber o motivo, e a gente vai saber o quê? No momento inicial que a gente vai ter, né, um momento com a pessoa, tá entendendo um pouco do histórico de vida dela, porque os nossos comportamentos não são por acaso. A gente não se comporta por acaso. Nosso comportamento ele vai ter algum fundamento. Aí que é a questão, a gente vai ter que tentar investigar o motivo, né? A gente não sofre por acaso. A gente não vai chorar por acaso. Né? A gente não vai sentir vontade de tirar a própria vida por acaso. Então, vai ter alguma situação. Né? E aí, juntamente com o psicólogo, né? A gente faz até uma historinha, né? Que o profissional de psicologia é a pessoa que vai estar segurando a sua mão. Né? E o processo psicoterapêutico é um processo de você mergulhar, né, na sua subjetividade. A subjetividade é a sua singularidade, né, seu modo de ser. E aí, o psicólogo ele vai estar segurando a sua mão nesse mergulho. Né? E aí, ele vai estar sinalizando para você, dando uma apertadinha na sua mão, quando for hora de subir. Né? Porque a gente tem que dar uma respiradinha lá em cima e voltar de novo. Certo? Porque a psicoterapia também é um processo de autoconhecimento. Né? Quando você tem um momento para você, imagina, você trabalha manhã e tarde, ou você estuda manhã e tarde, né? E chega em casa já cansado, ou então vai fazer alguma atividade em casa, vai ter mais preocupação em casa. E quando você reserva 50 minutinhos da sua semana para você? Né? Porque aquele momento de psicoterapia é um momento seu. Né? Você é o protagonista naquele momento. Né? Você é a pessoa-chave naquele momento. Você vai falar de você. As pessoas estranham porque, poxa, eu tenho 50 minutos para falar de mim. Né? Eu vou falar do que eu gosto, do que eu não gosto. E é muito importante a gente saber
tá, gente? Que vai ter dias, né? Tem até uns memes na internet de como é que a pessoa sai da terapia, sai leve. Mas assim, tem dias que você vai sair muito bem, né? Tem dias que você sai muito bem. Por quê? Porque você conseguiu, né, refletir sobre alguns assuntos, só que tem dias que você vai sair, né, não tão bem. Vixe Maria, por que eu não vou sair tão bem? Porque você vai entrar em contato com a sua angústia. Porque a intenção da psicoterapia não é você fugir da angústia, mas sim entender que angústia é essa. Entender o porquê desse fardo, né? Que a pessoa está passando. Exatamente. Porque se você só fugir, é como uma medicação. Aí eu não posso ter um problema, eu não consigo dormir, vou tomar medicação, sem a prescrição, né, sem orientação médica, vou dormir para esquecer os problemas. Tem muito disso. Eu vou beber para esquecer meus problemas. Né? Eu vou ficar com outra pessoa para esquecer aquela. Né? A questão do preenchimento existencial. Né? E como é que a gente está tentando preencher esse vazio? Né? Será que essa automedicação ela é a melhor forma? Né? Será que essa procurar o recurso, tá indo beber é a melhor forma? Né? Então, assim, independente, gente, do seu modo de vida, você tem que analisar bem como é que está sendo essa forma de fuga, porque pode não ser positivo, certo? Fugir não é a solução, né? Sim, tem sim, que enfrentar. Exatamente. Claro que não é enfrentar de primeira. Isso. Né? Porque a intenção é o quê? Entender, primeiro, o motivo, né? Entender a raiz, entender, né, a base. Para preparar a pessoa psicologicamente para lidar com aquela situação. Uhum. Para ela se preparar psicologicamente para lidar com aquela situação. E aí, quando ela entender o que é angústia, ela vai criar ferramentas, né, para estar superando aquilo, certo? E aí depende muito de cada pessoa. Né? Tem pessoas que têm perfil para psicoterapia breve. O que é psicoterapia breve, Carlos? É uma psicoterapia que exibe uma demanda específica, né, e é algo mais breve, realmente. Né? E aí tem casos não. Tem casos que a gente percebe que é uma psicoterapia que a gente chama de longa duração. Né? É muito importante, tá? Os profissionais de psicologia têm uma noção de a gente não vai trabalhar dependência. Por exemplo, a pessoa se sente muito bem na terapia, né? Mas a gente tem que trabalhar a autonomia dela, porque o nosso interesse é que ela não precise mais da gente, certo? O psicólogo que trabalha para que a pessoa precise dele para ficar bem, né? Não está trabalhando da forma correta. A gente tem que trabalhar o quê? Para a pessoa criar estratégia de superação, ressignificar alguns temas e ela conseguir viver bem. Né? É o exemplo da bicicleta, né? Uhum. É a pessoa que pedala a bicicleta e aí, em algum momento da vida, né, não conseguiu mais, a gente coloca as rodinhas, mas para depois tirar essas rodinhas e ela ir sozinha. Né? Uma das maiores felicidades que eu tenho é conseguir ver uma pessoa dizendo, poxa, eu estou me sentindo melhor, né? Eu me sinto bem, né? Eu sempre disponibilizo meu contato, tá? Para as pessoas que eu acompanho, né? Porque eu acho que esse vínculo é importante. Claro que tem uma conversa antes, né? Porque alguns assuntos só, né, que a gente vai estar tratando por celular, mas é importante ele ter essa pessoa de referência, né? Poxa, eu tenho para quem ligar se acontecer alguma coisa, né? Então, assim, atendo, né? Criança, adolescente, adulto e idoso, né? Não tem idade para sofrimento, né? Não tem idade para dúvidas, certo? Então, assim, eu pesquisei bem antes de estar escolhendo uma clínica e realmente a MedCenter foi a melhor que eu encontrei, no sentido, né, da localização, né? Não que as outras não tenham sido boas, mas realmente a MedCenter para mim foi a que eu achei mais acessível por conta da localização. Não conheço muito Massapê, né? Então a localização é muito boa, é muito discreta, né? Gostei muito dos profissionais que trabalham lá, da recepcionista, muito acessível. Então é isso, gente. O meu telefone de contato, né? Pronto, pode passar. Tá disponível no cartão virtual, mas quem quiser anotar, por favor, o DDD é 88, o número é 988615368. Repetindo, DDD 88, número 988615368, certo? Pronto, eu quero inclusive lhe agradecer por ter dado preferência à MedCenter, que é uma empresa que me patrocina, e realmente lá tem médicos importantes, né, profissionais, como o Dr. Mário Timbó. Isso. Enfim, uma infinidade de serviços que a MedCenter oferece
E eu também gostei muito da conversa que eu tive inicialmente com o Dr. Anderson, quando ele me apresentou a proposta de divulgação. Sim. A Glorinha também é um atendente que recebe, isso é importante, né? Como uma pessoa é recebida em uma empresa. Então, sim, a Glorinha recebe todo mundo muito bem, e isso é importante realmente. Então, a MedCenter está lá, e agora também com você, somando com os serviços da MedCenter. Sim. E quero lhe agradecer mais uma vez, porque se a gente fosse aqui realmente conversar, o que a gente tem para conversar, o nosso tempo iria até o meio-dia, que é o término do programa. Sim. Mas foi muito bom o nosso bate-papo, doutor. E vamos, com certeza, em uma outra oportunidade, com mais calma, lhe trazer aqui, tá bom? No programa, para a gente conversar mais, tá? Ótimo, então, espero que vocês tenham gostado, né, da minha contribuição. Gosto muito de falar desse assunto, né? Eu sou suspeito para falar de psicologia, por mim eu falaria o dia todo, né? É um assunto que realmente eu amo, né? E o que eu puder fazer, né, para ajudar as pessoas que me procuram, né, eu farei de uma forma ética, né, para estar contribuindo, que é a função da psicologia, né? Então, se você está passando por alguma situação, né, que se encaixa, né, no que a gente falou aqui, né, não deixe de procurar, tá certo? É importante, né? Vamos evitar esse tipo de atitude, né? Dizer que é besteira, que é falta o que fazer, né? Deixar de rotular isso e vamos respeitar o sofrimento alheio, certo? Porque a gente recebe muitos casos, né? Infelizes de morte por conta de transtornos, né, mentais, sofrimento psíquico, e isso a gente pode prevenir, certo? Só para finalizar, não necessariamente a gente procura psicólogo, Samuel, só contar com a psicopatologia, não é só contar, né, com o sofrimento da doente. A gente pode procurar também para prevenir. Então, se você está percebendo que está tendo alguma situação que está lhe incomodando, que está tirando seu sossego, é importante você trabalhar também em prevenção. Para quê? Para que aquilo não se desenvolva, tá certo? Então, meus companheiros, minhas companheiras, um grande abraço, certo? Queria só agradecer aqui, para não esquecer, Samuel. Pronto, se quiser mandar algo, eu sei que a gente, até eu que trabalho no rádio, a gente esquece, às vezes, de mandar os alô, mas o que você lembrar, fique à vontade aí, tá bom? Pronto, eu tô com receio de esquecer de alguém, certo? Mas eu vou fazer o possível para não esquecer. Eu queria mandar um abraço pro pessoal da prefeitura, né? Pronto. De Massapê, que me acolhe tão bem, né? O prefeito Jacques Albuquerque, a secretária de saúde, uma querida, né, que é a Melissa, para minha equipe do NASF, né, que inclusive hoje tem uma amiga fazendo aniversário, a Mariana, né, grande abraço. Do Paulo, né? Do Paulo Gratã, parabéns. Isso, do Mercadão, bom preço, né? Pronto. Aos meus pacientes, né, aqui de Massapê, que mandaram mensagem dizendo que ia me ouvir, né? Também os meus pacientes de Sobral, algumas pessoas, familiares, amigos, um grande abraço em todos, certo? Não poderia deixar de registrar. Tá certo, gente? Então, espero ter contribuído um pouco, tá? Com a minha fala. E até mais. Obrigado. Pronto. Conversamos aí com o Dr. Carlos aqui no nosso programa. E tem a foto agora, viu? Vou só chamar ali a Raquel para fazer a foto aqui da gente. Pronto. Mas agradecer ao Dr. Carlos pela sua vinda aqui no nosso programa e a vocês que nos acompanharam também pela Rádio Serra Verde e pela Web TV Massapê. O nosso muito obrigado, tá bom? Tem alguns comentários, mas não está aparecendo, às vezes acontece isso, mas a gente, o Yarley, Patrick, Marcos Paulo, Robério, Antônio Fábio, o Antônio Fábio ouvindo em Palmas, Tocantins, obrigado. E também a Geandra, o Marcos Paulo, manda um abraço para o Marcão de Sumé, Paraíba. Patrick Souza, um abraço para meu amigo César, estamos aqui na expectativa. Obrigado, um abraço, Patrick. Cida Lima, Raquel Albertino, José Abreu, Daniele Magalhães, Eduardo Neto, Janinho Caraúba, Gilvan Vasconcelos, Samara, Evandro, Carla Brandão de Assis, William Lopes, Robério Ferreira. Bom dia, Samuel de Lima, estou aqui ligado no programa, melhor programa de Massapê e região. Obrigado, Robério. Raifran, Adriana, Raimundinho, Zeandra, Vanusa, Letícia, o Antônio Fábio, bom dia, eu moro em Palmas, tá ligado, já falei, e a Carmen também nos acompanhando, muito obrigado a vocês que acompanharam, o Gabriel Silva, bom dia, eu sou de Boqueirão, Paraíba, também acompanhando
muito legal essa interação com as redes sociais, porque a gente tem, assim, inúmeros maçapenses que estão conectados, acompanhando, podendo também conhecer o profissional da nossa região. Inclusive, está repassando, né, para outras pessoas que não puderam, tá? No momento está ouvindo, está reproduzindo essas informações, é muito importante, Samuel. Com certeza. Obrigado, doutor. Chegando mais cedo, o Gabriel Silva, mandando um abraço para todos. Valeu, gente. Daqui a pouquinho eu retorno com o programa, trazendo os nossos programetes de hoje. 11h23. Estamos apresentando